Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejamos todos bem-vindos a essa casa de oração, essa casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor e que busca nos auxiliar sempre a encontrar o consolo nessa doutrina tão linda, tão clara e que nos desperta a pensarmos uns nos outros, a pensarmos em Jesus e no seu amor para conosco. Então convido todos vocês, todos nós, para que em pensamento, sentados confortavelmente nos nossos lugares, que levemos nossa mente a Deus, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de nos reunirmos nesta noite, a estarmos aqui juntos, buscando a palavra, uma reflexão e a compreensão de quem somos, do porquê estamos aqui, quais são as nossas possibilidades, para juntos encontrarmos um caminho. E esse caminho é Jesus. Então, com essa certeza no coração, com o nosso pensamento elevado, vamos abrir as atividades da noite de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações, e livra-nos por caridade da prática do mal. Pois teu reino é o poder e a glória hoje e sempre, e que assim seja, Senhor, graças a Deus. E agora passamos a palavra à nossa irmã Isabel, que fará a palestra da noite de hoje, e vamos vibrar para que ela encontre sempre as melhores palavras e a melhor forma de expressar e que nós possamos captar a sua mensagem. Obrigada, Anne. Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Eu agradeço já de antemão as vibrações fraternas de vocês. Então vamos lá. Primeira vez que eu vou usar esse aparelhinho aqui, estou me achando muito chique. O tema da nossa palestra, então, é Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele veio, então, do nosso Evangelho. Lá em Mateus, perguntam a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei. Ou seja, a gente tem um evangelho extenso, várias escrituras, mas se tivesse que fazer um resumo do mandamento da lei de Deus, seria amar a Deus de todo o coração e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Esse segundo mandamento, muitas vezes nós, naquela ânsia de sermos caridosos, de sermos pessoas melhores, fizemos só a leitura do amarás ao teu próximo. E esquecemos dessa passagem do como a ti mesmo. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente só pode dar para o outro aquilo que nós temos em nós. Ninguém é capaz de dar o que não tem. Tanto do ponto de vista material, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico. Qual é a importância de nós seguirmos esse mandamento ao pé da letra? Como ele nos diz, amar ao teu próximo como a ti mesmo. A responsabilidade com a reencarnação, trabalhar a minha evolução e irradiar isto para o mundo. Por quê? Responsabilidade com a minha reencarnação. O que adianta eu querer ser caridoso, cuidar da vida do outro, quando eu chegar lá do outro lado, né, no mundo espiritual, Deus vai chegar para mim, né, como a gente lê nas obras espíritas, que a gente vai fazer um review, nós vamos reviver toda a nossa reencarnação e saber onde que eu errei,
onde que eu melhorei, quais são os pontos que eu evoluí, o que eu tenho que trabalhar na minha próxima vida. Né? E aí imagina vocês chegando lá, então vamos ver a tua reencarnação. É que eu, na verdade, assim, eu não cuidei da minha vida, eu fiquei sendo caridoso com os outros. Né? Eu cuidei da vida do outro. Tem uma máxima que diz que Deus dá uma vida para que cada um cuide dela. Né? Então, é claro que eu tenho que interagir com as pessoas, buscar ajudar o próximo, mas para isso, primeiro, eu tenho que estar cuidando e sabendo o que passa dentro de mim mesmo. Quem já andou de avião sabe, né? A gente está lá esperando, então, a decolagem, e aí aparece os comissários lá que, em caso de despressurização, máscaras cairão, coloque primeiro em você e depois auxilie. Né? Ali está o exemplo do pai, então, com a sua máscara, já colocando a máscara no filho. Então, isso aí é um reflexo numa rotina da nossa vida material do que Jesus disse. Né? Então, primeiro porque a pessoa, se ela não estiver bem, se ela não estiver respirando, no caso ali de uma despressurização, ela não vai conseguir ajudar outra pessoa. Nós, assim, se nós sairmos daqui e formos andar no centro da cidade, o que a gente vai ver? Assim, se a gente começa a olhar no rosto das pessoas, a gente parar assim lá no centro e olhar as pessoas andando na praça, o que a gente percebe no dia a dia? Pessoas andando assim, com o peso do mundo nas costas, pessoas carrancudas, pessoas com semblante pesado, pessoas tristes. A falta de amor próprio, a falta de autoestima, ela reflete em todas as nossas relações, reflete na nossa figura, na nossa face, na nossa postura, em tudo. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 340 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. É muita, muita gente. Ela já foi considerada a doença do século, e se continuar nesse patamar, ela vai ser a doença do milênio. É a principal causa dos suicídios, cujos números também não param de crescer. Ali, como eu falei, então, a baixa autoestima, ela reflete absolutamente em todos os campos da nossa vida. Em todos. Nos relacionamentos pessoais, muitas vezes aceitando relações abusivas. Pensando que nós não merecemos uma pessoa melhor do nosso lado. Numa insatisfação no trabalho. Numa baixa produtividade, porque estamos onde não gostaríamos de estar. Ou porque achamos que não temos capacidade de galgar coisas melhores. E aqui eu vou trazer para vocês o que me motivou a falar sobre esse tema na noite de hoje. Eu comecei lá falando do Evangelho, mas não foi assim, eu abri o Evangelho, vai ser esse o tema da noite. Não. Eu recebi na minha rede social desse site, o nome é Conte Outra, é um site sobre psicologia e comportamento, é muito bom. E ele trazia uma mensagem, trazia uma reportagem sobre fotos, sobre uma matéria que um site estrangeiro tinha feito, de fotos de pessoas, fotos que foram tiradas pouco tempo antes dessas pessoas tentarem o suicídio. E essa reportagem mostrava, nem todas as pessoas tentaram suicídio, mas fotos de pessoas depressivas. E a crítica que se fazia é que a depressão, muitas vezes, ela não se reflete no rosto da pessoa. Principalmente nessa atualidade em que a gente está vivendo um mundo de aparências aí com as redes sociais, em que a gente entra no Facebook, Instagram, e todo mundo está feliz, é todo mundo sorrindo, todo mundo bonito. Ali, fotos de pessoas próximas do suicídio provam que depressão não é o que parece. Esta foto foi publicada por uma mãe mostrando como a filha estava uma noite antes de ser encaminhada para o hospital depois de uma tentativa de suicídio. É uma criança, está feliz, está ali, estava com a família, enfim, um lar estruturado. Foto tirada 3 horas antes de um enorme ataque de pânico. A
pessoa está no seu carro, né? Está ali sorrindo, maquiada. Esse é o meu filho, um pouco antes de ir para o seu computador pesquisar a maneira certa de se enforcar. Depois de 2 dias ele conseguiu. Um menino com seu animal de estimação, computador no quarto, enfim, toda uma estrutura material. O que choca, tem várias fotos, eu só selecionei algumas, senão a gente ia ficar aqui a noite inteira falando disso. É que o mesmo relatório da Organização Mundial da Saúde aponta que a depressão é a doença número 1 entre os jovens de 10 a 19 anos. Ou seja, essa geração que está aí só está refletindo a doença da alma que nós estamos transmitindo, que nós também sofremos, que a nossa sociedade também sofre. E se continuar assim, a próxima geração vai ser, se tiver, né? Porque de 10 a 19 anos, muitos desses jovens não estão em idade reprodutiva, vão morrer antes de formar suas próprias famílias. E esse, um que me chamou muito a atenção e achei muito profundo. Quando você coloca o seu rosto de guerra, mas é por dentro que a batalha acontece. Eu achei muito profundo porque justamente isso a gente pode ver e perceber naquelas fotos, nos momentos que as pessoas estavam passando, que não refletia nada do que elas estavam enfrentando dentro delas. E é o que muitas vezes nós aqui podemos estar passando por um momento muito difícil, podemos estar travando uma luta muito grande contra uma tristeza que muitas vezes a gente não sabe de onde vem. Muitas vezes nos sentimos culpados de ter tudo, né? E mesmo assim nos sentirmos ainda tristes, não sabermos o que está acontecendo, e aí começar a mascarar e não dar importância para isso. Tentar aparecer naquela selfie bem feliz, ir para um passeio e tirar foto e postar na rede social, receber pessoas em casa, sorrir, mas muitas vezes fazendo uma luta diária para levantar da cama, para botar um sorriso no rosto, para ir trabalhar, enfim. E o que o debate da noite de hoje se propõe é que a gente não mascare mais isso. É que a gente possa olhar para dentro de nós, nos percebermos enquanto essência. Porque a roupa que eu visto, a maquiagem que eu coloco, ela não reflete quem eu sou, o que eu sinto. Então, a gente tem que buscar dentro da gente, dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim buscar nessa minha reencarnação. Como é que a gente pode fazer isso? Né? Olhar para dentro de nós e começar a trabalharmos o nosso amor próprio. Porque se uma pessoa vem até nós buscar ajuda, a gente faz de tudo para ajudar. Se um filho, o esposo, até um amigo quer ajuda, a gente vai, presta atenção, ouve aquela pessoa e sai para fazer o que é preciso para ajudar, né, nas dificuldades que essa pessoa possa estar encontrando. E por que que nós não fazemos isso em relação a nós mesmos? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o autoconhecimento. Santo Agostinho, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma lição que ele nos coloca, que toda noite, antes de dormir, ele procurava verificar como é que ele tinha sido naquele dia. Então, ele fazia uma reconstrução do dia dele e analisando o comportamento dele. E aquilo ali não gostei, aquilo ali me chateou, ali eu poderia ter agido de forma diferente. E aí, quando acontecesse, no dia seguinte, alguma situação parecida, ele já tinha na cabeça dele o que ele precisava se melhorar. E ele fazia isso todo o dia. E aí orava e pedia melhora naquilo que ele precisava melhorar e agradecia naquilo que ele entendia que ele já tinha superado, ou que estava num caminho melhor. Quais são os meus defeitos? As minhas qualidades? É o meu comportamento, são essas minhas características de personalidade que definem quem eu sou. E não é aquela foto, os bens pessoais, a gente pode ver ali, aquelas pessoas ali, e outras postagens que eu não trouxe, tinha uma foto de uma mãe
jovem, com uma criança de 2 aninhos, menina linda, loirinha de olho azul, e ela dizia assim: as pessoas dizem para mim, tu não tem motivo para ser depressiva. Como é que tu vai ser depressiva com uma menina linda, com uma criança te chamando? Né? E julgavam e criticavam ela. Então, na verdade, não é as características físicas, uma mulher de olho claro, loira, enfim, bonita, com uma filha saudável, jovem, mas ela estava infeliz. Né? Então, a gente precisa nos conhecer. O que nos define? Eu sou uma pessoa que eu tenho esse defeito, eu tenho essa e essa qualidade. Que bom, vamos focar na qualidade, então, né? Que bom que eu já tenho algumas qualidades, e os defeitos a gente vai trabalhando aos poucos. Responsabilizar pelas escolhas da vida da gente, porque muitas vezes a gente fica triste e começa a despejar a culpa no outro. Mas eu estou assim porque... eu estou num emprego que eu não gosto, porque eu não estudei, porque fui ajudar... Enfim, a gente começa a achar desculpas. Né? Não, é porque eu tenho filho, e aí fico cuidando do filho e não cuido de mim. Não. A nossa vida está na situação que está pelas escolhas que eu fiz. Ninguém é responsável pela vida de ninguém, salvo os pais pelos seus filhos, que da mesma forma, quando nós reencarnarmos, nós vamos ter uma reconstituição do que fizemos. Já tem outra lição do Evangelho que pergunta, que Jesus, quando chegarmos lá, vai nos ser perguntado: o que fizestes dos filhos que te confiei? Mas mesmo os filhos, nós orientamos e educamos. Mas a escolha da vida, o que vão fazer, como vão ser, depois de nós darmos os nossos valores e a nossa formação moral, é de cada um. Eu trabalho com segurança pública. E eu escuto muitos relatos de mães, muitas vezes apavorada com seus filhos que estão nas drogas, e buscando desesperadamente um tratamento compulsório. Né? Então, elas querem colocar os seus filhos numa clínica, mesmo contra a vontade deles. Muitas delas conseguem, e os filhos ficam 6 meses, 9 meses numa clínica. Só que eles não queriam ir. Foi compulsória. Eles foram forçados a isso. E eles ficaram 6, 9 meses lá, sem dar o trabalho, sem preocupar, porque estavam, enfim, numa clínica. Mas, quando saíram, eles não se livraram do vício. Por quê? Porque é uma escolha. Cada um de nós tem um livre-arbítrio. E se gostar, se amar e se cuidar é uma escolha que nós fazemos, que nós devemos fazer. Quanto mais escolhas positivas eu faço, mais estima por mim eu passo a ter. E quanto maior a minha autoestima, então mais escolhas positivas eu faço. É um círculo, né? Da mesma forma, se eu faço escolhas negativas para mim, eu entro naquela energia de que eu não mereço nada melhor. Analisar a nossa vida. Em todas as áreas. Eu estou no emprego que eu gosto da minha rotina profissional. Como é que eu levanto para ir trabalhar todo dia? É feliz? Daqui a 10, 20, 30 anos é nesse emprego que eu quero estar, ou é nessa atividade que eu quero estar? No meu relacionamento pessoal e amoroso, essa pessoa que está comigo, ela é construtiva, nós temos planos juntos, ela vem acrescentar na minha vida? As pessoas à minha volta, os meus amigos, né? Jesus já dizia: diga-me com quem andas, eu te direi quem é. Os nossos amigos dizem muito sobre nós, porque as pessoas se buscam por afinidade. E tanto no relacionamento também amoroso. Aquela história de que os opostos se atraem só funciona na ficção. Porque, na verdade, a gente se relaciona com as pessoas por afinidade, por gostos, por padrão energético. Se tiver alguma coisa que não está boa na minha vida, eu tenho que fazer um movimento para mudar. Eu não posso esperar. Eu estou num trabalho que é um saco, que eu acordo todo dia mal-humorada, fico olhando no relógio a hora de passar,
Chega o sábado e não chega às 5 da tarde para ir embora, às 6 da tarde. Ah, mas eu vou ficar aqui até o meu chefe me demitir. Não, nós temos que ser proativos em relação à nossa vida. Relacionamento, a mesma coisa. Costumo brincar que tem pessoas que nós não perdemos, é um livramento que acontece. Né? Então, a gente tem que estar na nossa rotina, tratando, olhando e fazendo movimentos. Porque se nós quisermos que alguma coisa diferente aconteça na nossa vida, e para melhor, nós temos que fazer alguma coisa diferente. Porque se eu ficar fazendo a mesma coisa todos os dias, 1 ano, 2 anos, a minha vida vai continuar a mesma coisa. Orai e vigiai. Exercitar o auto-amor e a auto-iluminação todos os dias. E para isso a gente não precisa ir lá para um templo, ou vir para cá, ou acender vela em casa, enfim, fazer um altar, não. Isso a gente faz nas pequenas coisas, em cada escolha. Por exemplo, na escolha de um livro para ler, de um programa de televisão, o que eu estou assistindo, o que eu estou vendo. Nas músicas que eu escuto, as músicas que eu escuto, porque tudo é energia, gente. A gente se contamina pelas letras. Uma música alto astral deixa a gente de alto astral. Uma música melancólica, uma música triste deixa a gente triste. Eu lembro que na minha época de adolescência, aquelas histórias assim, de sofrer por amor que achava que ia morrer, né? Aí eu dizia, não, e agora eu vou ouvir música porque eu quero me afundar, eu quero ir para o fundo. E aí escolher aquelas músicas, e é verdade, e aí a gente vai para o fundo do poço. Então é isso, a gente pode escolher o que a gente quer ouvir, o que a gente quer assistir, o que a gente quer ler. Estou falando aqui para vocês isso, mas em termos televisivos eu só escuto tragédia. O meu trabalho com segurança pública, eu gosto muito de investigação, então estou sempre assistindo programas assim de assassinatos, enfim, mas não me deixo contaminar. Eu procuro pegar as questões técnicas policiais, né? Mas, enfim, orar e vigiar em tudo. Muitas vezes a gente vai entrar no ambiente e percebe aquele ambiente assim, nossa, é um ambiente pesado, faz uma oração antes, se protege, faz o que tem que fazer, o que tem que cumprir, volta. Lembrar sempre de estar nos momentos difíceis orando. A gente tem o Evangelho, tem os livros de orações. Abre ao acaso, leva um sempre consigo, está no momento difícil. Pega aquele livrinho, respira fundo, põe no peito e diz, Senhor, fale comigo, me oriente no que eu preciso decidir. E abre ali, é incrível como as coisas vêm para a gente. Então, vamos nos municiar de coisas boas. Carregar um livrinho de oração conosco na bolsa. Botar um pendrive no carro com algumas músicas alto astral para estar no trânsito, estar ouvindo. Baixar, tem muitas mensagens espíritas, mensagens positivas que a gente pode estar botando um pendrive, colocando no carro, ou gravando num CD. Vamos trazer essa energia positiva e boa para a vida da gente. Opa! Trabalhar os defeitos, mas tendo em mente tudo de bom que já conquistamos na escala da evolução moral. Quando a gente estiver lá se sentindo assim meio para baixo, pensar que hoje nós somos melhores do que nós éramos na nossa outra reencarnação. Que esses anos de vivência aqui já fez nós galgarmos um degrauzinho a mais. E que a gente ainda tem uma eternidade para aprender. Né? Muitas vezes a gente pode não estar contente conosco, com alguma atitude. Vamos nos perdoar. Jesus disse para a gente perdoar 70 vezes 7. É perdoar todo mundo, perdoar o outro e perdoar nós mesmos. Entender que a gente está, sim, sempre caminhando na evolução. Sempre. Reconhecimento de que somos filhos de Deus. Reconhecer os nossos valores e as nossas virtudes. Então, lá atrás, quando a gente fez aqui, ver quais são os meus defeitos, as minhas qualidades, valorizar as nossas qualidades, valorizar o que nós temos de bom. E cada um tem muita coisa boa dentro de si. A gente vê televisão, enfim, lê jornal, só vê coisa ruim, né? E fica se questionando, meu Deus, que mundo é esse?
que está acontecendo com o mundo. Na verdade, infelizmente, é que está se propagando muita coisa ruim, mas o mundo tem mais pessoas boas e acontecimentos bons acontecendo. Se nós fizermos um exercício rápido aqui agora, de pensar quantas pessoas que nós não gostamos, que vivem conosco, assim, à nossa volta, ou conhecidos. Se a gente pensar assim, eu quero pensar em 10 pessoas que eu não gosto mesmo, pessoas ruins. Quanto tempo a gente vai ter que ficar aqui pensando assim, para conseguir botar 10 pessoas ruins? E se nós fizermos o mesmo exercício para quantas pessoas eu gosto, quantas pessoas eu amo, quantas pessoas eu acho que é gente boa, aquele ali é do bem, vai rapidinho. A gente consegue trazer pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que são pessoas, ou pessoas que às vezes a gente só conhece, assim, são conhecidos, mas que a gente tem em alta conta por serem pessoas do bem. Né? Então, é que infelizmente isso não ganha as mídias, não ganha tanto espaço como deveria. Eu vou fazer com vocês agora uma dinâmica que talvez alguém já conheça. Mas, enfim. Vocês conseguem enxergar isso aqui? É um papel moeda, real, é o nosso dinheiro. Tem um 5 e um 0 nele. Quanto é que vale esse papel? Gente, vocês conhecem, né? Será que a crise econômica está tão grande assim? É uma nota de R$50, vale R$50. Tá aqui. Se eu fizer assim nessa nota, se eu fizer assim nela, der soco nela, quanto é que essa nota vale? Eu vou sujar essa nota, eu vou botar ela no chão e vou pisar nela. Vou amassar a nota. Pisei, sujei, vou desamassar, ela vai ficar as marcas nela ainda. Quanto é que ela está valendo? E se eu oferecer para qualquer um aqui de vocês, qualquer um vai querer, né? Essa nota aqui eu peguei do meu esposo, eu disse para ele, eu vou fazer uma mágica. Ela vai sumir da tua carteira e aparecer na minha. O que eu quero mostrar para vocês é que essa nota aqui saiu do meu bolso, bem lindinha, valendo R$50. Eu dei tapa nela, eu dei soco nela, eu joguei ela no chão, eu pisei e arrastei em cima dela, e ela continuou valendo R$50, e todo mundo, desde o primeiro momento, se eu oferecesse, ia querer, e agora, nesse último momento, todo mundo quis a nota. Essa nota reflete o que acontece com a gente ao longo da nossa vida. Nem sempre a gente vive situação boa. Muitas vezes, a gente leva tapa na cara, a gente cai, a gente levanta. Muitas vezes a gente levanta, mas a marca vai ficar. Aquela dor, ou, né, está ali dentro. Mas o nosso valor nós não perdemos. Porque se um pedaço de papel que se convencionou que vale R$50 não perde valor com tudo isso que eu fiz, por que nós, que somos muito maiores que isso, que um pedaço de papel, que um dinheiro, que uma nota, por que nós permitimos nos desvalorizarmos com alguma coisa que acontece? Nós não podemos permitir isso. Por mais que aconteçam coisas ruins, por mais que a gente tropece, por mais que batam na nossa cara, nós temos o nosso valor. E isso ninguém vai tirar. Nenhuma situação vai tirar o que nós somos de bom, a centelha de perfeição que nós temos dentro de nós e que veio de Deus. Aqui são exemplos dentro daquelas postagens que eu trouxe para vocês, daquelas pessoas lá que estavam depressivas. Vieram muitos comentários de pessoas se identificando com a dor delas e falando que estavam passando pelo mesmo momento.
E talvez possa ser o momento que algum de vocês estejam passando. E eu achei interessante a gente estar compartilhando alguns ensinamentos. Porque nós somos seres humanos, somos pessoas, e nós vivemos em sociedade, em comunidade. E é muito importante, então, a gente aprender com os outros e ouvir e ver o que os outros têm para nos falar. E aí tem uma moça ali em cima que ela coloca assim: é verdade que atrás de um sorriso está esse grande problema. Eu já passei por uma situação assim, mas graças a Deus nunca pensei em tirar a vida. Pedi ajuda ao meu médico, com a minha grande força interior, estou super bem. Deixo aqui o meu apelo às pessoas que estão com esse problema, que o mais importante é se amarem a elas mesmas. É fundamental o desejo que as pessoas estão em situação, que amem a vida, que é bela e que se aceitem tal como são. Gorda, magra, feia, enfim. Ela acha que só se vive uma vez. Só se vive uma vez. A vida é uma só que ela tem algumas interrupções, né? Mas, enfim, ela buscou a ajuda da medicina, mas ela disse que a força interior dela e o amor dela, e ela está pedindo, se amem. O segundo depoimento é uma moça que ela está respondendo uma postagem de uma outra pessoa que disse que estava enfrentando esse problema da depressão. E ela disse: eu já estive na mesma situação e consegui superar graças aos amigos verdadeiros, mas o principal que me ajudou a superar essa fase foi me apegar a Deus. Só Ele me deu forças e me fez ver o quanto minha vida era preciosa e que nenhum problema é maior que a nossa vida e os nossos sonhos. Não importa a religião, o importante é manter a fé, é buscar que o amor de Deus prevaleça dentro do seu coração. Ajuda espiritual ajuda demais, pois a depressão é uma doença da alma, mas você tem que buscar ajuda sim. Muito importante sempre ter alguém que te valorize e te entenda ao seu lado. Deus te abençoe e espero de coração que você vença essa barreira. Beijo. Então, ali a gente percebe o quanto a fé, a religião e Deus foram importantes. E se nós estamos hoje, numa segunda-feira, início de semana, dentro de uma casa espírita, né, buscando nessa religião alguma coisa, cada um que está aqui veio em busca de algo. Então, que possa encontrar esse algo e que possa, acima de tudo, se encontrar a si mesmo. Porque tudo que nós buscamos está dentro de nós. Deus é Pai bondoso, amoroso e maravilhoso, e Ele não colocou nenhum de nós aqui para passar trabalho. Ele não colocou nenhum filho para ser infeliz. Se nós que somos pessoas imperfeitas, quando colocamos um filho no mundo, a gente quer o melhor para ele, e nós damos a vida por um filho, vocês imaginem Deus, que é a perfeição. Então, aquilo que dizem que nós estamos aqui para sofrer, para expiar, não. Nós estamos aqui para evoluir, para ser feliz. E Deus nos deu a cada um de nós toda a força e tudo o que nós precisamos. Basta só um esforço para nós encontrarmos. E o Haroldo Dutra Dias, que é um grande doutrinador espírita, falando sobre esse tema, ele disse que a maior caridade que nós possamos realizar é emanar luz. Porque se nós somos energia e se nós vivemos nesse mundo e tudo é energia, tudo reflete em nós, desde uma música boa, enfim, nós também. E no momento que nós começamos a nos trabalhar, a trabalhar a nossa felicidade, nós irradiamos isso para as outras pessoas. Oscar Wilde disse: amar a si mesmo é o começo de um romance para toda a vida. Então está na hora da gente começar, né? Esse romance. Há quantas reencarnações nós estamos aqui? Só nessa mesmo eu já passei de 4 décadas. Deixa quieto. Então, e para encerrar, eu gostaria de fazer então uma oração, que o nome é Oração para o Amor a Si Mesmo.
E que cada um, então, busque ouvir essa oração, emanando todo o amor para dentro de si e agradecendo a Deus a pessoa maravilhosa que é, as experiências que teve, que tudo isso enriqueceu a tua existência e de todas as pessoas que estão à tua volta. Porque não é por acaso que as pessoas encontram e não é por acaso que hoje eu estou aqui com vocês aí, com a Anne na mesa, com o Fábio, com o colega lá, né? Então vamos agradecer a Deus pelo que somos e por todas as oportunidades que nós tivemos e que ainda estão por vir na nossa vida. Hoje, Pai, te pedimos que nos ajude a aceitar-nos tal como somos, sem julgar-nos. Permite que o amor de nós mesmos seja tão forte que nunca mais voltemos a rejeitar-nos ou a sabotar a nossa felicidade, nossa liberdade e o nosso amor. De agora em diante, permite que cada ação, cada reação, cada pensamento e cada emoção se fundamente no amor. Permite que confiemos plenamente em nós mesmos, a fim de que façamos as escolhas que devemos fazer. Ajuda-nos a que o amor que sentimos por nós mesmos seja tão intenso que nos permita desfrutar sempre da nossa própria presença. Fortalece a nossa vontade para perdoar-nos a nós mesmos neste momento. Limpa a nossa mente do veneno emocional e das recriminações, a fim de que vivamos num amor e paz completos. Com este novo poder no nosso coração, o poder do amor por nós mesmos, permita-nos melhorar todas as relações que mantemos. Hoje é um novo começo. Permita-nos recomeçar com o poder do amor a nós mesmos e com a tua graça e proteção, para que possamos seguir a gloriosa missão de amar ao próximo como a nós mesmos. Que assim seja. Agradecemos a nossa irmã pela mensagem, pelas reflexões que trouxe para nós, que são reflexões importantes. Muitas vezes a gente esquece, nós esquecemos de refletir sobre como é que estamos conduzindo a nossa vida, sobre as ações que estamos tomando, sobre as decisões que estamos tendo. Muitas vezes esquecemos coisas triviais e perdemos a percepção do dia. Um exemplo muito claro é quando quem dirige, que está dirigindo, não percebe muitas vezes o trajeto que fez da sua casa ao trabalho, da sua casa à escola, e quando chega, leva um susto. Isso demonstra para a gente a desconexão que nós estamos. Nós perdemos muitas vezes o contato com os nossos familiares, entretidos, queremos adiantar o nosso trabalho, queremos adiantar os nossos contatos, respondendo o WhatsApp e outras mensagens pelas redes sociais o mais rápido possível, durante as refeições, durante o convívio familiar. E perdemos oportunidades importantes naquele momento de aprendizado, de confraternização, de vivências, de olhar no olho um dos outros. Que nós possamos entender que as tecnologias e demais ferramentas, elas estão ali para nos auxiliar e não para nos dominar. E que nós possamos ver na família o elo de apoio para nos dar o suporte, para nos auxiliar nesse processo de autodescobrimento, e que a gente entenda que esse momento é importantíssimo. Esse momento, ele não é por acaso, que nós estamos com aquele grupo de pessoas, seja nas nossas relações familiares, nas relações sociais, profissionais. Nós não estamos ali por acaso. Nós estamos ali para fazer a diferença, aprendendo uns com os outros. E é importante a gente perceber isso, porque, como disse a nossa irmã, o autoconhecimento é o que vai nos ajudar nos nossos processos de aprendizado, de evolução, de autoestima. E quando nós estivermos nesse processo, se tivermos medo daquilo que a gente vai deixando emergir, se tivermos medo daquilo que nós estamos detectando, não tenham medo de pedir ajuda. Peçam ajuda para o pai, para a mãe, para o vizinho, para o colega, para um profissional da saúde. Que isso é importante. É importante que a gente converse com as pessoas, não se isole.
procure um ambiente que vá lhes auxiliar, que pode ser a casa espírita, que são sempre bem-vindos, ou outra expressão religiosa. O importante é que nós busquemos, porque esse movimento, como disse a nossa irmã, é de dentro para fora. Né? Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento, que vamos para a segunda etapa das nossas atividades da noite, que é o passe coletivo. Então, as luzes ficam nesse tom azul apenas para nos auxiliar na mentalização, nos auxiliar à introspecção. E que possamos, em pensamento, refletir. Como estamos hoje? Como foi o nosso dia? O que nós mudaríamos? O que nós fortaleceríamos? E amanhã? Como eu gostaria de estar? Como nós gostaríamos de estar? O que podemos fazer para melhorar o nosso ambiente do lar, do trabalho? Às vezes são pequenas ações, às vezes é um sorriso, às vezes é passar por um colega ou alguém querido e cumprimentar, porque estamos tão preocupados, tão angustiados, que não levantamos nem o olhar do solo. Vamos elevar o nosso olhar para o horizonte, ver o sol que nasce todos os dias e que também se põe todos os dias, para no dia seguinte voltar a embelezar a nossa vida. Vamos olhar para as plantas que nascem, que verdejam, que florescem ou frutificam, e que trazem na sua beleza e no ar o perfume do amor do nosso Mestre, do nosso Deus, que é toda perfeição. Vamos olhar a sua obra e nos integrarmos, porque nós somos parte da obra divina. Cada um de nós, que temos a centelha divina dentro de nós, vamos trazê-la ao seu auge, porque nós estamos abafando muitas vezes, esquecendo dela. E aí, muitas vezes, nós só lembramos quando vem o desespero, quando vem a agonia, porque isso é necessário para despertarmos. Poderíamos despertar pelo amor, mas pelas agruras da vida, vamos nos fechando, vamos abafando esse sentimento, nos esquecendo de nós mesmos numa tentativa de criar uma armadura contra o mundo. Mas não há necessidade. Vamos nos apegar a Deus, a Jesus como guia, que eles são as nossas defesas maiores. Vamos elevar o nosso pensamento e mudar a sintonia e lembrar que Deus é amor e alegria. Os momentos de dificuldade estarão aí, e outros talvez acontecerão, mas unidos em pensamento com Deus, unidos em pensamentos com Jesus, conseguiremos vencer esses desafios. Às vezes com um pouquinho mais de dificuldade, com menos de dificuldade, mas teremos a certeza que um ciclo inicia e depois se encerra. Assim como o dia, depois vem a noite e depois vem o dia novamente. Tenhamos fé, tenhamos a certeza e cultivemos o amor em nós e pelos outros. Busquemos sempre nas nossas ações o melhor possível pelo nosso próximo e por nós, na certeza de que Deus não nos desampara, que nós não estamos sozinhos. Nós só precisamos mudar a sintonia. Nós precisamos fazer esse movimento, porque nós temos o livre-arbítrio. Deus é tão amoroso e tão perfeito que nos deu essa possibilidade. Que nós possamos exercer, então, esse dom, esse atributo, não importa o nome, do livre-arbítrio. E tenhamos o livre-arbítrio de nos amar. Amar ao próximo como a nós mesmos. E a Deus sobre todas as coisas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações e livra-nos por caridade de toda a prática do mal. Pois teu reino é o poder e a glória de sempre, e que assim seja, Senhor, graças a Deus. Obrigada, meus irmãos, pela presença de todos. Que possam todos retornar aos seus lares em segurança, em harmonia. E até uma próxima oportunidade.